Olá, pessoal! Esta videoaula é sobre pronomes demonstrativos. Vamos lá? Os pronomes demonstrativos apontam a posição dos seres em relação às pessoas gramaticais. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Relembrando, primeira pessoa, eu, nós, segunda pessoa, tu, vós, terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Os pronomes demonstrativos são palavras que indicam no espaço ou no tempo a posição de um ser em relação às posições do discurso. Vejamos agora quais são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos dividem-se em invariáveis e variáveis. Lembrando que variáveis são os pronomes demonstrativos que podem estar no singular ou no plural. Vejamos. Primeira pessoa, variáveis. Este, esta, estes, estas. Invariáveis, isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas. Invariáveis, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Invariáveis, aquilo. Vejamos o pronome demonstrativo em relação à sua posição no espaço. Maria, este é o meu namorado. Este indica que o namorado está próximo da pessoa que fala. Rosana, esse caderno é meu. Esse indica que o caderno está próximo da pessoa que ouve. Aquele é o candidato que nos enganou. Aquele indica que o candidato está longe de quem fala e ouve. Vejamos o uso do pronome demonstrativo em relação à posição no tempo. Usa-se este, estes, estas, estas e isso para tempo presente. Exemplo: este ano está sendo bom para nós. Usa-se esse, esses, essa, essas e isso para um passado próximo. Exemplo: esse ano que passou foi razoável. Usa-se aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo para um passado distante. Aquele ano foi terrível para todos. Vejamos agora a posição do pronome demonstrativo em relação ao texto escrito ou falado. Se o termo ou o assunto ainda será falado, usa-se este, estes, esta, estas e isto. Exemplo: para escutar este assunto do qual tratarei, é necessário ter paciência. Então, o assunto ainda será falado. Se o termo ou o assunto já foi mencionado, usa-se esse, esses, essa, essas, isso. Exemplo: quero falar novamente sobre esse assunto. Esse se refere a um assunto que já foi falado antes. Se houver mais de um termo mencionado e for necessário diferenciá-los, usa-se aquele para o primeiro termo e este para o segundo. Exemplos: Rogério tem 2 traumas, escola e amor. Aquele, porque não teve a oportunidade de frequentar, e este, porque nunca teve. Então, aquele se refere à escola e este se refere a amor. Aquele, porque a escola é uma palavra que está primeiro, que apareceu primeiro, e amor, porque veio depois. Vejamos algumas observações sobre os pronomes demonstrativos. Também podem aparecer como pronomes demonstrativos as seguintes palavras: mesmo, mesma, mesmos, mesmas. Exemplo:
Estas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem. Próprio, própria, próprios, próprias. Exemplo: os próprios alunos resolveram o problema. Semelhante, semelhantes. Exemplo: não diga semelhantes coisas. Tal, tais. Exemplo: tal era a situação de pobreza da família. Demonstra a situação de pobreza. O, a, os, as, quando equivalem a isto, aquilo, aqueles, aquele, aquela, aquelas. Exemplo: são poucos os que mandam e muitos que obedecem. Ninguém imagina o que ele pensou. Bom, pessoal, não deixem de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Tchau, tchau e até a próxima! Created using Powtoon.